Iniciamos mais um videocast da coluna do Nenê, áudio e vídeo. Hoje eu estou com um profissional que tem a responsabilidade de dirigir uma empresa que tem 9 emissoras de rádio em Porto Alegre, 5 emissoras de rádio no litoral do Rio Grande do Sul, uma emissora de televisão, que são 4 emissoras e 100 retransmissoras, e um jornal, O Sul. Esse cara é filho de um grande empresário que começou com uma pequena rádio em Canoas, né? E fez um sucesso incrível nesse Rio Grande, em que a comunicação é um papel muito difícil, né? E ele fez isso no momento em que as grandes redes de televisão ainda tinham muita força no mercado brasileiro. E ele conseguiu fazer uma rede hoje que orgulha todo o Rio Grande do Sul. Eu estou falando com Alexandre Gadré, presidente da Rede Pampa, do grupo da Rede Pampa. Antes de mais nada, te apresento, Alexandre, por favor. Muito obrigado, Nenê. Acima de tudo, um privilégio, uma alegria estar ao teu lado. Tu que é um ícone da comunicação gaúcha, uma pessoa que, por onde passou, tu transmitiu muita força, muita energia, muita amizade, e é uma alegria estar ao teu lado aqui no teu canal, podendo fazer esse bate-papo e trazendo um pouquinho do que eu e do que a Rede Pampa de Comunicação temos feito juntos aí, com todo um grande time de colaboradores, com um grande time de diretores, ao longo desses últimos 55 anos. O Alexandre Gadré é porto-alegrense, tenho 47 anos, casado com a minha esposa Elisa, não temos filhos, nós temos uma série de atividades, e especialmente com muito amor a Porto Alegre, ao Rio Grande do Sul, terra que a gente ama e adora muito, e também uma paixão pela comunicação, já que eu nasci dentro de uma empresa de comunicação que é a Rede Pampa. Meu pai fundou há 55 anos a Rede Pampa de Comunicação, começando com uma emissora de rádio, que foi a Rádio Caiçara, que foi adquirida com muito esforço e com muito empenho. Ela foi se tornando a emissora líder de audiência. Era uma emissora numa situação bastante delicada e com uma gestão... Caiçara, onde a música não para. A música não para, exatamente. E com uma gestão muito aguerrida do meu pai Otávio Gadré, que continua firme e forte, com muito orgulho também nos conduzindo, nos dando o rumo nos trabalhos da nossa grande Rede Pampa de Comunicação. Ele fez com que essa emissora inicialmente atingisse um grande resultado de audiência, grandes resultados comerciais, e a partir daí, emissora após emissora, chegamos a esse grande número de veículos que tu nos comentaste. Então, o Alexandre é um apaixonado por comunicação, uma pessoa que ama o seu estado, sua cidade, ama o nosso Brasil, e nós queremos, assim, fazer com que o trabalho da comunicação ajude a melhorar o ambiente onde nós vivemos. A Rede Pampa se propõe a ser um grupo com abrangência estadual, e efetivamente o somos. Nós não temos a pretensão de ir para Santa Catarina, ou Paraná, ou nos transformarmos e eventualmente, ou criarmos canais de comunicação nacionais, até porque nós acreditamos que hoje nós precisamos ter muito foco. Sem foco, a não ser que se tenha uma capacidade ilimitada de recursos, mas sem foco é muito difícil nós conseguirmos atingir e alcançar e superar esses objetivos que inicialmente nós determinamos para nós mesmos. E nós entendemos que existe espaço para que no Rio Grande do Sul possamos cada vez mais gerar conteúdo e entretenimento, informação, esporte para atender o público gaúcho. Então esse é o nosso propósito, desenvolvimento do nosso estado ser promovido através de uma comunicação responsável e fazer com que tenhamos todos um país e um estado e os municípios melhores para nós vivermos. Vocês têm profissionais, na sua maioria gaúchos, né? Mas tem alguns profissionais que são nacionais, né? Como o Cláudio Humberto. Como é lidar com esse pessoal de fora? É mais difícil ou não? Eu acho que não é tão difícil. Nós temos muitos colunistas de fora, temos conteúdos também de fora, mas nós entendemos que a questão mais acaba sendo de uma
distribuição do tamanho da atenção que nós damos para cada pauta, porque é sempre relevante nós termos as opiniões do ponto de vista nacional, e isso é natural, nós não podemos falar exclusivamente da nossa aldeia, nós precisamos ter um olhar mais amplo, mas o que nos diferencia, na minha visão, é justamente por sermos gaúchos, vivermos aqui, entendermos aquilo que nos afeta, nós termos esse olhar local mesmo ajustando e conhecendo e nos conectando nas opiniões nacionais que nós nos apoiamos tanto. É claro que a gente sempre busca os melhores nomes, os mais relevantes do mercado nacional e até mesmo do Rio Grande do Sul, e temos conseguido fazer uma boa mescla, tanto em TV quanto na Rádio Pampa, com muita informação exclusivamente jornalística, e na própria Rádio Grenal, por exemplo, nós temos exemplos de 3 veículos que têm essa mescla de talentos, tanto muito experientes quanto novos talentos que estão aflorando aí nas nossas câmeras e nos nossos canais de rádio. Então, eu acredito que é um desafio, sim, fazer essa integração nacional, regional e também essa mescla de novos talentos com os grandes e mais profundos conhecedores aí da nossa política. Aliás, a Rede Pampa é descobridora de talentos, né? Ela faz muito talento. A gente ficamos orgulhosos disso. Yeah. Quantos grandes nomes estão conosco, quantos outros nasceram conosco e seguiram sua jornada em outros veículos, seja aqui no estado do Rio Grande do Sul ou mesmo fora pro Brasil. Então, isso nos dá orgulho, porque nós entendemos que, por mais que nós sempre queiramos ter todos conosco, mas é impossível, né? Não, até a gente não tem essa pretensão de querer reter os talentos, até porque reter talentos até por conceito é uma coisa meio estranha. Nós temos que ter os talentos que fiquem conosco por admiração, por alinhamento filosófico, por alinhamento de missão, e não uma retenção, aquela de segurar o talento, talvez pagando mais ou por algum outro tipo de investimento, seja de algum benefício, mas o que nós queremos é que quem está conosco vista a camisa da Rede Pampa e vista a camisa dessas bandeiras que nós temos. Quantos são hoje? Hoje são 320 funcionários diretos, temos alguns prestadores indiretos, mas nós temos um grande número de prestadores de serviços aí que são eventuais que a gente não considera nessa conta. Mas com o grande número de veículos que nós temos, entendemos até que é uma estrutura enxuta, porque até queremos, para poder ter mais resultado, trabalhar com uma boa economia de escala. Então, acho que isso também é uma coisa importante de se ressaltar, que o fato de termos muitas emissoras de rádio, termos a questão jornalística também integrada, a parte de redes sociais, do digital, toda muito bem integrada, a gente ganha escala. E eu acho que isso nos permite, talvez, um pouco do nosso segredo de sucesso nesse último momento, digamos assim, mais tenso da comunicação, onde os hábitos de consumo de mídia mudaram muito grande, de uma forma muito grande. Nós entendemos que, pela escala, a gente consegue ter uma eficiência melhor e podemos hoje contabilizar aí um grande resultado, seja no digital, seja na audiência da pesquisa Ibope, seja nas nossas interações com os nossos telespectadores, ouvintes, leitores. Então, a gente tem conseguido, acho que, cumprir a nossa missão. E óbvio que nós não nos satisfazemos simplesmente com atingirmos uma meta. Então, nós estamos sempre tentando aprimorar a nossa operação para que nós sigamos crescendo permanentemente. Começasse numa época, e o Otávio principalmente, em que existiam 5 veículos tradicionais, né? E muitos clientes a serem prospectados. Hoje nós temos 1000 veículos, né? E o número de clientes já não são mais o mesmo. E forçando mais, a internet facilitou para que as rádios, as emissoras pudessem ter mais liberdade de comunicação, porque no tempo também do Otávio era telefonia, tinha que se marcar, tinha que se fazer uma porção de ginástica para tentar transmitir um evento, né? Verdade. E hoje? Hoje é uma barbada. Eu não sei nem se essa geração mais nova que está aí percebe essa facilidade que tem na mão. Nós vemos o nosso querido Paulo Sérgio Pinto comentando como ele fazia as transmissões de Copa do Mundo
há muitos anos atrás, o esforço que era para As missões políticas que ele ia acompanhando governadores, isso. etc. Mas uma transmissão de Copa do Mundo há 50 anos era transmitida via um link, uma emissora de ondas curtas, um link direto, uma coisa muito complexa. E hoje, no estalar de dedos, a gente entra em alta qualidade em vídeo, áudio, com todos os recursos possíveis de qualquer lugar do planeta. Então, eu acho que, começando pelo início da tua pergunta, Nenê, acho que o grande desafio, como tu bem falaste, está na questão da área comercial, porque não existe empresa que se sustente, que fique em pé sem uma equipe comercial bem estruturada, sem uma estratégia bem definida, sem ser competitiva para poder fazer esse embate do dia a dia. E realmente, hoje, nós temos muito mais do que milhares, acho que nós temos milhões de concorrentes, até porque cada pessoa pode ter uma atuação Todo mundo é individual, mídia. todo mundo é mídia, e acho que isso é maravilhoso, porque, inclusive, sobe a régua daqueles que estão se propondo a fazer um trabalho ainda mais profissional. Mas ele permite que muitas pessoas possam ter mais voz, possam ter, até se destacar, porque a gente também entende que era impossível, e nós recebíamos, e até hoje recebemos, muitas propostas de novos programas, de novos comunicadores, mas é impossível, especialmente em veículos de comunicação de massa, querer atender nichos e querer ser tão específico. Vocês não terceirizam. Não terceirizamos. Nós até aceitamos muitas ideias que são apresentadas, nós abraçamos, mas nós entendemos que não tem cabimento, por exemplo, nós tentarmos colocar um programa com um nicho super restrito em TV. Os veículos de massa, por mais que nós tenhamos também em rádios especificações muito claras do que é o perfil de cada emissora, uma jornalística, uma de futebol, uma de sertanejo universitário, outra de música tradicionalista gauchesca e assim por diante, mas ainda assim a gente não pode entrar no micro do micro do micro. E isso, pela internet, qualquer um pode ter sucesso fazendo o seu conteúdo e até tendo um resultado comercial. Mas no nosso caso hoje, nós buscamos sempre grandes audiências, grandes volumes e aquilo que a mídia de massa pode oferecer, porque a mídia de massa, ela, diferentemente da mídia programática, por exemplo, ela permite que se gere uma expectativa, se gere uma necessidade que até então aquela pessoa talvez nem pensasse que aquilo era uma coisa boa para si. E esse tipo de produto, esse tipo de serviço, eles são muito bem-vindos ainda e cada vez mais utilizam rádio, televisão e até mesmo jornal para fazer as suas campanhas. E nós complementamos a nossa atuação com um forte trabalho nas redes sociais, onde, por exemplo, o Jornal Sul, no mês passado, teve mais de 50 milhões de interações somente no Instagram, sem falar em Facebook, no X e mais nas outras plataformas que nós usamos. Então, esses números, eles mostram que não interessa a plataforma, nós precisamos estar onde o nosso leitor, ouvinte, o telespectador, ou seja, o nosso consumidor quiser. Nós só entendemos que não somos especificamente TV, rádio ou jornal. Nós somos provedores de conteúdo que, neste momento, estão nessas plataformas prioritariamente, que são valiosíssimas e muito abrangentes, mas se nós soubermos que tem um gaúcho querendo saber da tradição gaúcha na China, no Japão, onde estiver, e ele souber que a Rádio Liberdade é o seu canal de comunicação com esse tipo de conteúdo, nós estaremos com ele, seja por redes sociais, seja pelo streaming, ou até mesmo por qualquer plataforma que venha aparecer. Nós temos que estar Usa muito o YouTube? Usamos bastante o YouTube, não tem nenhuma das plataformas que a gente não use. Usamos TikTok, usamos o YouTube com muita força e também, especialmente, Instagram, que acho que é, no momento, a rede mais forte. E me diz uma coisa, como é que se divide o comercial da Rede Pampa? Porque hoje a gente nota uma grande diferença na comunicação do Rio Grande do Sul, que ela está muito dependente da verba pública. Tá? A Rede Pampa também tem esse processo, ela se desvincula disso e busca muito mais a iniciativa privada.
Verbas públicas são sempre bem-vindas, mas a gente nunca conta com elas, porque o sobe e desce dos momentos de cada governo, de cada legislatura, da situação, se nós dependermos disso, nós estamos completamente liquidados. Mas, claro que nós nos esforçamos para também oferecer boas soluções de comunicação para os governos, especialmente o governo do estado, as prefeituras, nós tentamos criar projetos, mas nós sempre entendemos que esse é só um plus. Nós vamos sempre buscando a nossa base na iniciativa privada e como nós sempre refletimos muito o aquecimento do varejo, se o varejo está aquecido, se a indústria está aquecida, se a população está consumindo, normalmente as mídias de massa, em especial rádio e TV, elas são muito mais demandadas. Então, nós só fazemos questão de estar muito presente na vida tanto das agências de publicidade quanto dos departamentos de marketing das empresas e especialmente os proprietários das empresas que tenham esse perfil de falar com o consumidor final para que justamente percebam que é muito oportuno poder, numa tacada só, falar com 50 mil pessoas, 60 mil pessoas. Muitas vezes existe um deslumbramento nas mídias digitais e acaba se pensando, porque viu ali que teve algumas mil visualizações de uma publicação, aquilo gera uma certa satisfação que muitas vezes ela é uma mínima fração do que uma veiculação em um veículo de massa pode oferecer. Então, o que nós tentamos sempre é tentar mostrar essa força dos nossos veículos de comunicação e dos nossos meios e do conjunto, porque nós também atuamos não só com rádio, TV, jornal, internet, com eventos, com promoções, com ativações. Eu ia dizer então, agora. A gente tenta fazer tudo aquilo que for necessário para que o nosso parceiro comercial tenha o melhor resultado. E ele tendo resultado, ele vai ficar permanentemente conosco. E aí nós vamos seguir nesse Vocês têm ciclo alguns virtuoso. eventos que marcam o Rio Grande, né? Tipo Expo Direto, tipo Expo Inter, tipo o evento que vocês fazem em Atlântida, Shangri-La, sobre a economia do Rio Grande do Sul. São eventos que marcam muito o Rio Grande. A posição da Rede Pampa nesses eventos aliás, o evento de Atlântida Shangri-La é dela mesmo, né? É da rede mesmo. E que consegue movimentar mais de uma centena de empresários e homens públicos numa época em que todo mundo pensa que está todo mundo na beira do mar, né? Verdade. E a gente entra naquele salão da Saba, está absolutamente lotado e gente com muito interesse e discutindo os assuntos do Rio Grande do Sul. Né? E aquele é um dos nossos eventos, né, Nenê? Nós temos fóruns econômicos, nós temos diversos ao longo do ano, aqui no Ministério Público, no interior do Estado, temos outros. Eu tenho acompanhado o Paulo Sérgio nessas jornadas pelo interior. E até é importante enaltecer que esse tipo de atividade e até uma boa parte da mudança da nossa postura nasceu com a chegada do Paulo Sérgio Pinto, lá em 2000, na Rede Pampa de Comunicação. Na verdade, ele chegou em 99, para em 2000 lançar o Jornal Sul. E o Paulo Sérgio trouxe, como um profissional de mercado muito aguerrido também e muito ativo, ele trouxe muitas novas formas de atuar, trouxe essa questão do relacionamento interpessoal e empresarial, esses grandes eventos que acabaram sendo promovidos, e hoje nós estamos praticamente em todos os eventos significativos do calendário gaúcho. Então nós temos, como bem disseste, na Expo Inter, uma ação fenomenal, na Expo Direto também, em março lá em Não Me Toque, uma feira de negócios sensacional. O Harmonia, nós somos o primeiro grupo de comunicação a ter uma casa permanente no Parque Harmonia. Nós temos 365 dias do ano, uma estrutura dentro do parque onde nós não só levamos os nossos conteúdos que têm interação com o público final, quando a gente recebe algum artista, ou algum jogador de futebol, ou alguma mostra cultural. Então nós temos um espaço permanente, que é o Centro Cultural Rede Pampa, com a minha querida esposa que está nos acompanhando aqui, que foi arquiteta e construiu em tempo recorde. Em 28 dias ela construiu no ano passado, em 2000. Antes da privatização? Não, depois. Isso só foi possível graças à privatização. E assim como esses eventos mais tradicionais do mercado gaúcho, temos inúmeras festas, eventos promovidos pela própria Rede Pampa espontaneamente na área do entretenimento.
Então, nós fazemos tudo aquilo que for necessário para botar as marcas em conexão com seus consumidores e tentando também distribuir atenção para os mais diversos nichos que têm essa demanda e que têm essa aceitação. Essa separação que vocês fazem no Pampa Debates é proposital? A separação, qual delas? Política. Política. Que fica uma parte do lado esquerdo, fica uma parte do lado direito. Na verdade... Eu gosto da discussão porque me atrai muito. Né? Na verdade, também a gente tem que lembrar que quem está na direita do vídeo, na verdade... A Magda fica louca, né? Eu vejo. A baixinha, né? Mas nós temos... O importante é dar voz a todos os tipos de pensamento, porque não adianta... Mas isso é proposital? É proposital, sim. Nós temos essa necessidade de trazer todos os pontos de vista daqueles que se propõem a debater em alto nível, em poder apresentar informações de uma forma elegante, educada, mas com conteúdo. Até porque 3 da bancada ali são eleitos, né? É verdade. E 3... Eleitos pela Pampa. Eleitos pela Pampa, exatamente, né? Então também... Armando, o Moisés Barbosa, Vitorino e também o nosso... O Moisés Barbosa, o Vera Armando, tá faltando um. O Vitorino. Thiago Obras. Muito obrigado. O Albert. E nós temos... Que hoje está enlouquecido com o caso Peninha, ele não sai do ar. Mas sempre tem uma polêmica, né? E esse é o bom. É mais ou menos como quando a Rádio Grenal nasceu, alguns diziam, mas como é que uma rádio vai falar 24 horas de dupla Grêmio Internacional? Não tem conteúdo para isso? E tem conteúdo. Tem conteúdo porque... Sempre tem um ponto de vista diferente, tem momentos até do calendário anual onde não existem jogos acontecendo num período curto, mas ainda assim existem discussões sobre o que vai ser feito, sobre o que não vai ser feito, sobre as preparações para o próximo campeonato. Então, é bastante interessante que sempre haverá uma pauta. E os comandantes que tem na Rádio Grenal são bons, né? É verdade. Um time muito forte, né? E aí também, mais uma vez, aquela questão da mescla dos talentos mais experientes com aqueles novos entrantes no mercado, que não só forma, mas também quebra um pouco daquela linha de raciocínio muito cartesiana que muitas vezes os mais experientes têm. Tem, né? É verdade. E incomodam, né? Muito bem. Feita a história, né? E a linha de ação da Rede Pampa, nós estamos num momento de pré-mudança. É verdade. Né? É verdade. O que significa isso e por que isso? Nós temos 55 anos de atuação no mercado gaúcho e inicialmente começamos com uma emissora, com outra, o grupo foi crescendo, cresceu, se fortaleceu e nós, até pouco tempo atrás, nós percebemos que podemos e precisamos crescer mais. E muitas vezes o que nos limita é até a questão de estrutura física, que às vezes fica limitada ao que atualmente existe, e também até a própria qualidade do acolhimento, do espaço que nós podemos oferecer. E nós, há algum tempo, começamos a estudar as possibilidades, já que há muitos anos, quando as emissoras de TV e rádio nasceram, elas precisavam estar, especialmente FM e TV, elas precisavam estar no morro onde a antena se instalava, porque é difícil mandar do local do estúdio, era difícil na época, né? Mandar do local do estúdio para a antena um sinal mantendo segurança e qualidade, com redundância. Hoje tem rádio transmitido de quarto de hotel. Isso, nós poderíamos estar aqui transmitindo para qualquer lugar do planeta. E isso, há 30 anos, e muito mais antigamente, mas muito mais difícil antigamente, era impossível, ou quase impossível, ou muito caro fazer essa instalação fora do local da antena. E isso fez com que nós nos moldássemos à estrutura possível, disponível, mas chegou um momento onde a tecnologia hoje nos permite fazer qualquer transmissão de qualquer lugar, e com qualidade, com segurança, com redundância, e por isso nós passamos a preparar um novo momento da nossa história, que é o momento que nós estamos preparando para entrar agora, que é a nova sede da Rede Pampa, que será na Avenida Ipiranga com a Avenida João Pessoa. Então, nós pretendemos, até o fim do ano, fazermos a nossa mudança integral de toda a nossa estrutura e nós teremos daí uma qualidade de espaço para os nossos colaboradores, um acesso mais central para todos os entrevistados, os participantes dos programas,
as lideranças que nos visitam e também para os colaboradores, e sem falar numa estrutura toda nova, toda muito moderna e dimensionada. Sabe que me assustou? Eu inicialmente pensei que era só a loja. De repente eu vi ocupando um edifício. Eu digo, opa, que isso? Né? Aí um pouquinho mais, eu digo, para aí, onde que eles vão parar? Mas realmente precisa tudo isso. Sim, porque como é uma mudança total, né? Nós vamos ter rádio, TV, jornal, toda a parte administrativa, comercial. Não gráfico, porque nós não estamos mais imprimindo. Então, nós não precisamos mais dessa estrutura. Vamos desmanchar o parque gráfico? Vamos desmanchar o parque gráfico, porque não há mais necessidade dele. Inclusive, nós, quando fizemos a migração do digital, nós tivemos um incremento muito grande no nosso número de leitores, porque passou a ser uma oferta gratuita do conteúdo, que antes era pago, então, e não havia mais o limite físico. Então, o parque gráfico nosso está desativado e nós vamos continuar seguindo, apostando no rádio, na TV, no jornal, na sua plataforma digital e nas nossas redes, que tem tido um sucesso fenomenal. E também, aqui, usando até o próprio exemplo deste espaço que nós estamos tendo agora, também para podcasts, porque nós teremos estruturas específicas para podcasts que serão muito bem utilizadas para aqueles conteúdos que talvez não caibam nos nossos produtos atuais de rádio, TV e jornal. Que legal, que legal. Uma mudança importante. Com terceiros também? Possivelmente sim, mas nós ainda estamos desenhando como será a nossa atuação, como faremos esse uso. Mas a prioridade, no nosso caso, no momento inicial, será atender às nossas demandas. Nós precisaremos estabilizar bem a situação para que a gente consiga entender também qual é a capacidade que nós poderemos ter. Essa transição também vai ser por partes ou será uma... Nós pretendemos que a virada de chave seja bastante abrupta, porque nós entendemos que precisamos fazer uma mudança de uma vez só. Não dá para ter uma estrutura espalhada, que daí os custos também ficam em dobro, as dificuldades aumentam. Então, nós queremos, assim que possível, fazer a migração total da nossa equipe, que está hoje no Morro Alto, Teresópolis, lá no Orfanatrof, para a nova sede na Avenida Ipiranga, número 1500, esquina com a João Pessoa, que vai ser... A arquiteta também é esposa? Arquiteta é esposa, sim. Ela dá todos os conceitos e muitas boas opiniões para que a equipe da obra possa tocar o dia a dia. E aí, o prédio antigo? O que faremos? Prédio antigo, nós vamos nos desfazer dele, porque não cabe termos dois, né? Nós queremos ter a melhor estrutura, vamos para a melhor estrutura e vamos dar um outro destino para aquela... Porque chegou uma época que se falava que estavam vendendo para Ritter, etc. Já falaram tanta coisa. Pois é. Né? Mas, assim, estamos abertos a propostas, porque não é um problema. Significa que não tem ainda. Não temos ainda um prospect nesse... Sério, né? Que digo, olha aqui, ó. Tem muitos olhando, mas, assim, entre o olhar, como é um investimento significativo... Porque o ponto é maravilhoso. Né? Maravilhoso. E tem também... como é que eu posso dizer? Tem falta de alguns tipos de serviços, como na área de saúde, tem falta de alguns empreendimentos imobiliários de um outro padrão. Então, tem tanto usando a estrutura atual quanto mudando a parte física, se tem muitas demandas muito boas que podem ser atendidas naquela estrutura física. Eu não consegui ver estacionamento. Teremos na nossa nova sede, muito mais estacionamento do que na atual. É porque tu só enxerga a fachada, né? Tem toda uma estrutura para trás. Então, a parte térrea vai ser isso? Nós temos... Da Ipiranga até a rua de trás existe uma conexão. Então, nós teremos bom estacionamento para os nossos convidados, para as lideranças, para os funcionários. Entrando pela Ipiranga. Daí entra pela João Pessoa. Pela João Pessoa. Então, a João Pessoa, o acesso do estacionamento, até se passar lá agora, neste momento, já deve perceber que tem uma fachadinha diferente no acesso na João Pessoa. E com número de carros grande. Significativo. Porque lá em cima é bom. É grande, mas eu entendo que é menos do que nós precisávamos e agora nós teremos Sim, eu mais. Toda vez que fui lá tive que estacionar. Me deixa a chave, por favor. Acessibilidade também é outro ponto importante que estará muito bem atendido. E são as vantagens de um projeto novo, são as vantagens de uma reformulação completa. E o prédio é próprio também? O prédio é locado. Nós temos locado. Isso, nós temos a mudança de perfil. Ao invés de nós deixarmos imobilizado aquele recurso, nós vamos
pegar o recurso e investir em equipamento, estrutura, em novas frentes para que nós possamos atuar e manter a nossa operação mais leve. Legal. Eu acho que é também uma, como é que eu diria, uma orientação, acho que econômica hoje, não Sim. investir Nosso contrato é de muito 20 imóvel. anos. Então, nós temos assim, sabemos qual é a nossa previsão orçamentária, sabemos... Se o Zafari faz isso, por que a Pampa não pode fazer, né? Todos Na fazem. verdade, economicamente é muito mais inteligente, muito mais interessante fazer essa modalidade, e ainda mais quando se precisa ter uma estrutura mais moderna e mais atual. Então, no nosso caso, a solução perfeita para que nós possamos continuar investindo, para que nós possamos também ter essa condição mais qualificada de estrutura física, e sem falar no posicionamento, né? Claro. Aquele local é sensacional. E aproveitando aquela esquina, vai ter estúdio de vidro, aquelas coisas todas ou não? Teremos, na parte externa, nós não teremos estúdios, nós teremos as equipes de produção e até algumas outras áreas correlatas. Então, quem passar vai perceber muita atividade, muita gente trabalhando, mas não serão os estúdios grudados na parte externa. Até porque nós criamos um espaço que ele é muito preparado para ter todos os estúdios juntos e um acesso que seja, digamos assim, conduzido e não simplesmente nosso conteúdo estar nas vitrines, como poderia ser talvez a solução até mais natural. Mas nós fizemos uma jornada de quem nos visita que vai ser bastante impressionante, que é o que nós queremos fazer. O que ele é maior que o atual? Nós teremos 3 vezes mais área construída. 3 vezes mais área construída do que no prédio atual. Sério? Nós teremos muito mais espaço, mais amplos os espaços de estúdios, até porque, né, Nenê, todas as emissoras de rádio, quando elas nasceram na nossa gestão, com exceção da Grenal, elas nasceram para ser um estúdio de rádio. Rádio é áudio. Então, era uma posição para um comunicador, uma mesa de áudio, uma boa Como dizer o outro, um toca-disco. Né? Um toca-disco, exatamente. E hoje, todos os estúdios de rádio, eles são para vídeo também. Então, todos estarão preparados para vídeo e muitas emissoras terão mais de um estúdio. Então, nós precisamos de muito mais espaço, mais pé direito, precisamos ter iluminação, precisamos ter toda uma estrutura que, na condição atual, não seria possível. Então, por isso, tanta área maior e também pela conveniência do que existia disponível. E toda a facilidade desses equipamentos hoje são todos adquiridos no Brasil ou tem muita coisa que é fora? Tem alguma coisa fora, eu até não saberia precisar, até porque tem muita coisa que diz que é nacionalizada, mas eu acho que só tem um carimbo de Manaus, mas por transmissores, temos alguns fabricantes bons no Brasil, mas tem muita coisa de fora. E antenas também tem muita coisa boa no Brasil, mas tem algumas de fora. Então, é uma mescla meio difícil de equilibrar. Mas uma coisa é certa, né? Hoje, o Brasil já consegue oferecer praticamente tudo o que se precisa, talvez na sua totalidade, dá para dizer que sim. Talvez falte uma coisinha ou outra, mas essencialmente nós temos acesso a tudo, né? Até eu gostava muito, há muito tempo atrás, antes do tempo da internet, né, uma viagem ao exterior, ela é uma viagem como se fosse descobrir um país, né? Descobrir um novo território, um mundo desconhecido. Hoje, todos nós temos na palma da mão acesso a qualquer informação de equipamento, de tecnologia, na parte de recursos tecnológicos. O que é inteligência artificial hoje? O que ela pode oferecer e está oferecendo de uma forma tão simples e fácil? Isso era inimaginável, né? Um cara chamado algoritmo mandando em nós. É verdade. Mas daí também tem outra coisa, Nenê. A gente também consegue mostrar o valor, por exemplo, dos veículos de comunicação, entre aspas, tradicionais, que não tem essa condução. Ele até pode ter um alinhamento político, um alinhamento ideológico, mas a pessoa sabe, essa empresa ou esse programa, este momento pensa assim. E o problema nas redes sociais com relação ao algoritmo é que ele ajusta para ganhar likes, para ganhar tempo de visualização. Então, tu só vai acabar realimentando aquilo que tu gosta e não vai conseguir ter uma visão de país, uma visão de estado, uma visão do município que seja uma visão real. A pessoa vê sob seus olhos, sob sua ótica,
e aquilo parece que é como todos pensam. Esse modelo americano de telado, tu acha legal? De telado. CNN é a favor disso, a Fox não é a favor daquilo. Eu acho que é interessante porque tem clareza, né? O que é um problema é quando o veículo se diz isento e não é. Esse é o problema. Nós buscamos, por exemplo, como o Autoridades Pampa, no Pampa Debates na TV Pampa, Sim. buscamos claramente, tem uma pessoa aqui de centro, uma pessoa de esquerda, uma pessoa de direita, todos debatendo na mesma mesa e cada um podendo apresentar os seus argumentos, e aí o próprio consumidor, o próprio telespectador é que faz o seu julgamento. O ruim é quando a empresa se julga ou se mostra como isenta e acaba conduzindo de forma subliminar uma grande manada que muitas vezes realmente vai sem perceber que está sendo conduzida. Aí sim é que eu acho que é o Acho que a dificuldade no país também é que nós temos 50 partidos e tomar uma posição né? Ninguém mais sabe o que é direita, extrema-direita, Verdade. centrão, né? Esquerda, extrema-esquerda, é uma dificuldade muito grande. Os Estados Unidos tu sabe o que é democrata, sabe o que é republicano, né? Os seus veios e terminou, né? E outra coisa também é o nosso Estado sendo o próprio foco, né? O foco do poder público tem que ser conduzir para as pessoas, conduzir para o povo, para a população, e acaba sendo, primeiro, vamos cuidar do nosso umbigo, vamos resolver a nossa vida, vamos resolver as nossas necessidades, e aí depois, se sobrar tempo, sobrar recurso, a gente cuida do Aliás, povo que precisa de saúde, educação, segurança. Tu começou com uma posição muito bacana que eu achei de ser, primeiro sou gaúcho, primeiro eu gosto do meu estado, primeiro eu gosto do Brasil. Tomara que todo nosso político dissesse isso e fizesse isso, né? Porque eu acho que eles são muito mais eles do que, né? Mas também aí, Nenê, outra coisa que é um problema é que uma andorinha só não faz verão neste sistema. Então o que a gente precisa é mudar a forma que a política no nosso país acontece, e obviamente isso reflete nos estados e municípios também, mas não existe, claro que existem maravilhosos políticos que seguram a peteca, que fazem o que podem, mas se o sistema fosse diferente, nós teríamos condição de entregar muito mais para a população. Eu louvo Hoje, o que muito. se busca são as alianças, o que busca é uma perpetuidade no poder, o que se busca são as verbas para as campanhas. Então, é esse que acaba sendo os movimentos prioritários e depois a prestação de serviço final. Então, Sabe, uma coisa preocupante. Eu louvo muito o Paulo Sérgio, que ele sabe administrar isso num programa de televisão e sabe administrar isso na vida comercial. É verdade. Né? Grande campeão. Porque não é fácil fazer isso. Né? É verdade. Tentar administrar posições, né? E não dizer por outro, eu sou contra ti, mas eu estou aqui para, entre aspas, tirar o teu dinheiro. Não. Estou aqui para fazer tu melhorar, etc, etc, etc. Mas a posição do Paulo é uma posição, principalmente quando ele faz alguns pampas ali que tem gente que é de extrema mesmo. É. Né? E ele tem uma habilidade muito Tem uma habilidade, pede comercial, tira, sai fora. E muitas vezes, até quando ele concorda, ele consegue provocar, parecendo até que ele discorda, mas assim, ele quer mostrar os dois lados, mesmo que ele concorde com aquele. Ele não aceita que somente uma linha seja apresentada, ele traz o outro ponto de vista. Esses dias eu falava com um grande fã dele, amigo dele também, que é o Nelson Reis, que é farsuso, e gremista fanático, que todos nós sabemos. Né? Foi até jurídico do Grêmio. E ele tentou dizer alguma coisa no programa do Paulo sobre o Grêmio, então, e o Paulo cortava, né? Porque sabia que aquilo ia... Né? E aí o Nelson disse, ele não deixou eu falar. Eu digo, cara, claro que não, cara. Tu ia causar uma polêmica infernal que o Paulo não ia sair dela. Ele evitou... evitou uma polêmica que ia ser terrível. Que no outro dia o Barcelos ia ter que estar lá, ou qualquer outro jurídico do Inter, para dizer, vem cá, não é verdade, é mentira, né? Então ele evitou, cara. Tu tem que entender que a posição dele é muito mais delicada que a tua, né? Que tu externa a tua opinião e tá achando que dane-se. Não, ele tá levando ao ar, cara. E atrás dele tem
milhares e milhões de telespectadores que estão ouvindo aquilo e não estão te criticando, estão criticando ele. Por tu deixar tu falar, por deixar tu dizer as tuas coisas e tal. E ele ficou me olhando meio aqui, eu digo, não, Nestorzinho, ó, nosso meio é duro, cara, não é fácil, não é o que tu diz para o juiz, né, que nós podemos dizer, nós não podemos dizer tudo. Não né? pode. Mas olha também, Nenê, uma coisa interessante no Paulo Sérgio e no Pampa Debates, olha o tamanho das lideranças que todos os dias participam do Pampa Debates. Se fosse um programa mensal, nós veríamos aqueles nomes, não, tá ótimo, né? Um ministro, um senador, um deputado, mais um grande empresário, mas todos os dias nós temos 6, 7 debatedores que são de altíssimo padrão. Então é impressionante conseguir não só acontecer todos os dias um grande debate e poder fazer com que ele permaneça sendo essa referência por tantos e tantos anos. Então, não, gente que faz questão de... tem gente na fila, tem gente que faz questão, mas ele consegue conduzir de uma forma que sempre tenha uma pauta interessante, sempre debatendo aquilo que é importante hoje, né, os assuntos do dia. Não é um programa de entrevistas, é um programa de debates. Então, a pauta ela é aberta e todos falam sobre os assuntos do dia, cada um com o seu ponto de vista. E é um grande sucesso. Ele é mais comercial hoje ou menos comercial? O Paulo Sérgio Pinto é uma mescla, né? Porque ele é Paulo Sérgio é nosso vice-presidente. Claro. Isso. Ele tem a apresentação do programa Pampa Debates desde sempre. Temos também comentários na Rádio Pampa, temos diversas outras ocasiões onde ele está no front como conteúdo, como gerador de conteúdo, mas, mais uma vez, né? Não existe empresa que se sustente sem uma área comercial forte. Então, o Paulo Sérgio também consegue desenvolver grandes projetos, conceber, viabilizar e executar grandes projetos. Mas ele se reúne com a equipe comercial? Toda semana, eu particularmente, com o Paulo Sérgio, fazemos uma análise de tudo que está em andamento, com mais pessoas do nosso time, e isso é constante. Nós temos que ter certeza de que todos estão cumprindo seu papel nas mais diversas instâncias para que... Aquelas reuniões de metas são feitas com ele? Semanalmente. Então tem Eu pensei que ele estava mais... Não. Que as coisas tinham ficado mais amenas por ele. Não, o Paulo Sérgio... Ainda está na linha de... Está na linha de frente muito forte. Pensei que tu estava muito mais nisso. Estamos juntos, de mãos dadas, né? Só o mesmo rumo. E a tua irmã, qual é a posição dentro? A Cristina Gadré, ela é nossa diretora de expansão, diretora de estratégia, e ela hoje, por exemplo, ela é responsável, além desta grande mudança que nós estamos fazendo, né? Essa questão da escolha do imóvel, a própria grande obra que está sendo conduzida no dia a dia por ela, e nós temos só aí uma grande necessidade de atuação dela. E ela também cuida da área de conteúdo. Então, conteúdo também é com ela. Tudo relacionado a conteúdo passa por ela. Então, ela também tem uma responsabilidade muito grande e por isso esse alinhamento que nós temos aí de saber que aquilo que a gente exibe... Mas ela está mais na linha de trás, né? Sim, ela até está muitas vezes presente representando a empresa, mas normalmente ela faz as coisas acontecer. Eu vi a entrevista dela no jantar da Leopoldina, saiu muito bem. Cheia de energia, um orgulho para todos. Ela fala muito bem, me parece assim, leve, solta. Né? E da família, junto com a Cristina, também meu irmão Rafael atua na Rede Pampa, ele também cuida da parte administrativa, financeira, e é uma pessoa que poucas vezes as pessoas acompanham, mas também é um grande campeão. É o menor? Não, ele é o primogênito, ele é o mais velho. Mas ele aí, diferentemente de mim ou da Cristina, ele não aparece nunca, praticamente. Mas ele iniciou com o teu pai, não? Sim, ele trabalha também, assim como eu, que trabalho desde uns 15, 16 anos. Não, todo mundo sabe. O Rafael também. Todos os filhos começaram desde cedo, trabalhando, mexendo na coisa mais básica, cuidando da questão mais simples, para que a gente conhecesse cada cantinho, cada operação da empresa. Engraçado, eu nunca tinha visto ele, ou ouvido. Talvez passou desapercebido e tal. Não, mas ele realmente aparece pouco, mas eu justamente fiz questão de ressaltar, porque ele é uma pessoa também fundamental na nossa operação, mas que a gente se divide muito, né? Então, essa questão da relacionamento comercial, quem é que está nos eventos, quem é que está cuidando da cozinha, né? Então,
tem que ter esse back-office. E também tem um grande time de profissionais contratados especificamente para suas missões, sensacional. Eu acho que não existe empresa que não... Ou Não, teu time, por exemplo, eu sou presidente do GAV, teu time está sempre presente em coisa tudo boa, né? Todos os eventos do GAV. Eu também sou membro do GAV, eu só não estou conseguindo ir tantas vezes quanto eu gostaria. Mas nós temos um evento bacana agora. Todos maravilhosos. Aliás, parabéns, né? Que conteúdos, que quantidade de encontros que tu promoves e com grandes nomes também. Agora, o próximo será com cases, case do Sicredi, do Kempinski e da Critério. Nós vamos apresentar os 3 cases de sucesso. E vamos terminar o ano em novembro com o pequeno lojista também anuncia. Nós vamos fazer um debate com o CDL, né, sobre qual é o medo que o pequeno lojista tem de nos enfrentar, né? Porque ele vai ao Google sozinho, porque ele vai à Meta sozinho, né? Por que ele tem compromisso de 2, 3, 4 mil com Meta e Google e não tem conosco, né? Aí eles têm algumas defesas, que isso não é periódico, que no Google ele pode botar 200 no dia e não ir mais no outro dia, etc, etc. É conosco também. E aí a gente quer dizer para eles exatamente isso, entende? Eu aprendi isso, Gadré, falando com uma diretora de shopping. Eu digo, pô, mas tua verba de shopping é muito acanhada, cara. Tu investe 40, 50 mil por mês em publicidade que não aparece. Não representa o seu tamanho. Não representa o teu tamanho. Ela disse, eu tenho 150 lojistas, que eu bato em cada um deles bota 5, 6 mil em Meta, Google, não sei o que e tal, no primo, na mãe, não sei o que e tal. Eu digo, pois é, isso aí dá 900 mil por mês, cara. Tá faltando alguém para convencer esses caras. Poderia aparecer muito mais. Poderia aparecer muito mais. E esses mesmos, individualmente, talvez também pudessem, com esses investimentos, fazer um estardalhaço ainda. Um estardalhaço maior. Né? Mas aí também, Nenê, tem o ponto de vista que também é um pouco de culpa nossa, né? Porque é difícil estar tão enraizado e nós não oferecemos esse autoatendimento que as plataformas oferecem, mas uma coisa é certa. Resultado, nós podemos oferecer muito maior. Aqui, o Google hoje é a maior agência do mundo. A relação de retorno pelo investimento de pessoas atingidas é porque muitas vezes as pessoas não conseguem perceber, não sabem que uma veiculação numa emissora de rádio pode atingir 50 mil pessoas com os R$200 que essa pessoa estava... Não, e tudo que a rádio hoje oferece, como tu mesmo contou, YouTube, Instagram, toda a repercussão que a rádio tem hoje. A audiência no YouTube talvez seja mais que, né, no dial. E outra coisa, Nenê, o valor que tem tu atrelar o teu produto com um comunicador. Então, vamos pegar o exemplo do Nenê. O Nenê é uma personalidade na área da comunicação. Quanto vale a mais alguma empresa o Nenê dizer que usa esse produto ou serviço? Exato. Esse aqui eu que uso, eu gosto, isso muda tudo. Não é simplesmente uma mídia display que aparece no Google quando alguém fez uma procura. É isso que eu tento dizer e tento... Né? Bruno, por exemplo, o Google tem 3 mil caras me incomodando, e daí tem 3 mil caras me incomodando, entende? E que me oferece prêmio, não sei o quê. Cara, tu tá entrando no Google porque tu quer mostrar para tua mulher, tu quer mostrar para teu filho, olha aqui, o papai anunciou aqui. Eu, de vez em quando, digo essas coisas assim para ver como é que fica, entende? Mas é uma relação, sabe, que não tem segurança, sabe? Qual é o resultado? Me diz qual foi o resultado que tu obteve em fazer isso, né? Só para dizer que tu tá no Google, cara. Quem sabe esse dinheiro é mais, né? Muitas vezes é a vaidade que fica. Né? Sabe? Lembra? Nos tempos atrás, o cara gostava de anunciar na novela 3 para mostrar para a mulher dele que o comercial dele estava ali na novela 3. Né? Ou em algum programa para mostrar para os amigos. Né? Ou botar um outdoor na rua dele para dizer para ele ver. Né? Então, me parece que as coisas, sabe...
como a história são fatos que se repetem, isso aí é uma repetição de coisas É verdade. que não deram certo, né? Absolutamente que não deram certo. Gaderezinho, olha lá, ó. Passou nosso tempo, tu viu? Muito Viu? rápido, né? Viu como foi rápido? A comunicação. Vou ter que voltar. Volta. Eu vou fazer. E eu quero fazer. E gostaria já. Quero fazer o próximo podcast lá Na sede nova. na sede nova, contando a história dela de lá. Combinado. Dependendo, mostrando alguma coisa junto, né? E que Deus queira que o Otávio esteja lá. Ah, mas ele vai estar. A sala dele está lá, aquela sala grandona. Sim. Continua. Talvez tu, como Nora, não sabe. A gente entrava na sala dele. Tu já deve ter escutado essa história. Ele ficava sentado no chão, com os discos no chão, escolhendo as músicas que iam tocar nas rádios. O gosto era dele, né? Então a gente gozava, porque o Maurício Silatos que tinha também essas manias. Ele via um filme e mandava tirar do ar porque ele não estava gostando. Na madrugada, sabia disso? O olho do dono engorda o boi. Então, casualmente são empresas que estão sempre ativas e buscando melhorar. Quem gosta muito do teu pai, eu estive entrevistando, é o Fernando Ernesto. Um craque também. Esse é um craque. Coisa boa, né? É um cara maravilhoso. Fez agora uma homenagem para o Paulo Santana, espetacular, com o livro O Gênio Indomável. Ele, do bolso dele, resolveu perpetuar o Paulo Santana. Olha aí. Que bacana. Isso aí é reconhecimento. E ele é um cara assim, né? Um cara maravilhoso. E ele gosta muito do teu pai. Ele acha disso. Aquele sabe. Ele diz assim. Então tá, meu querido. Muito obrigado, Nenê. Eu que te agradeço. Uma Obrigado. honra e uma alegria estar Eu sei que o teu contigo. tempo né? Mas para mim foi espetacular. Para mim também. Grande abraço, irmão.